Quer ajudar o Futeboteco a chegar em mais pessoas? Então ajuda a hypar esse vídeo aqui. O YouTube agora disponibiliza isso pra vocês, hein? Só clicar. E foi no Megadeth que você foi pra Finlândia ou foi antes? Não, eu já tava indo pra Finlândia de antes, assim, de ficando um pouquinho lá, volta, vai. Você conheceu 2009. a sua esposa lá, não foi isso? 2009. E... Tocando com a Atari, eu toquei com a Atari, eu gravei um... E pra quem não que é do sabe, é a Nightwish. vocalista do Nightwish. Que era do Nightwish, e ela me convidou porque ela gostava dos lances de violão do Angra. E aí ela me convidou para fazer uma participação de violão no álbum dela, se aproximou. E aí eu fiz uns shows com ela, que ela me convidou na América Latina e tal. E aí a tecladista era minha Veio atual a sua esposa. Exatamente, entendeu? Conheci ali, depois ficou nessa de namoro à distância, aquela coisa toda, né? Entendeu? Até que você se foi pra Finlândia. Aí na pandemia, assim, mais que deu essa coisa, putz, precisa definir um local, assim, né? E aí, como é que você toma essa decisão e como é que é a vida na Finlândia, o seu dia a dia, quando você... Como é que é a sua rotina? Como é que é a vida de um cidadão brasileiro vivendo na Finlândia? Eu tenho essa curiosidade. Finlândia? Cara, é que é muito... Como é que é um cidadão brasileiro? É que assim, eu não sou um cara que vou trabalhar todo dia no supermercado ali, entendeu? Então, eu já nem tenho uma vida normal, né? Você viaja com, né, tô aqui fazer turnê, depois volta. Então, é uma vida que muitos músicos, artistas, eles compartilham esse estilo de vida. Você tem um momento que você vai, faz o teu negócio, depois você volta, ou você vai se descansa, ou vai se preparar, ou vai compor, ou vai criar alguma coisa, vai fazer... Coisas que você não consegue fazer quando você está na estrada girando o tempo inteiro. Mas a Finlândia, os países nórdicos, assim, para quem conhece a Europa, é bem diferente. Dentro da Europa é bem diferente do que a Europa, da Europa Central, os países nórdicos, né? A questão da social-democracia, essa questão que é bem diferente do Brasil. E é interessante ver como Funciona na prática. a sociedade é na prática. Então, Deve de ser ter uma ficado maravilha. nos Estados Unidos, ter convivido com o americano e também viajar pelo mundo, né? Visto como é que é no Japão, na Austrália, na Indonésia, na Turquia, você vê como as pessoas... Vê um pouco como elas vivem, os problemas, né? Quanto mais você lida com as pessoas, você ouve mais os problemas do que as coisas boas do país, né? Porque o cara tá no lugar e fala, pô, problema sei lá, da aposentadoria aqui, os caras mudaram a lei, sei lá, você ouve só os caras reclamando, né? E na Finlândia, apesar do vizinho, né? Do Putin ali, né? Mas é uma sociedade que é o país mais feliz do mundo, né? Por muitos anos, né? Falar isso, cara. Tudo funciona, dizem, né? Porque aí você fica, por que será que é feliz, né? É muito igual, você não tem bem menos o lance de quero ser, quero ter. Então todo mundo quer ser alguma coisa e tem mas é um papo longo isso aí, né? As coisas todas funcionam, é mais planejado antes. Cara, esse é meu sonho de sociedade, assim, tipo, um país que tem menos desigualdade, assim, só que infelizmente parece que ser o contrário de que muitos... Aqui, não. É o contrário do que você vê aqui, cara. É o contrário, inclusive, de que muita gente luta, cara. Isso que é foda, assim. Tem gente que luta pra manter os privilégios, assim. Ah, sim, não. É que assim, você tá morando lá e você vai ver como a sociedade funciona e fala, pô, isso aqui não é que funciona bem, né? Aí você vai ver um discurso do Brizola, do Darcy Ribeiro, você quer falar, é isso que os caras estão falando. É isso, caralho. É isso que os caras estão falando. É isso. Só que aqui os caras fizeram e aí você vê como ficou Defasado. 20 anos depois, 30 anos depois, o que aconteceu na sociedade quando fizeram a reforma. Sem dúvida. Né? E tem um contexto histórico também, né? Tipo, o Lenin fez a reunião ali, tem um restaurante lá no centro de Helsinki que tem a mesa do Lenin, né? Que ele morou lá, né? Antes da Revolução e tal. E aí, então aí você vê o que aconteceu. Então, tem reforma agrária, tem educação grátis, cláusula pétrea da educação grátis. Cara, é um negócio... Você dá educação grátis, reformar... Não, tudo que a gente que fala, né? Sistema de saúde, a Bolsa Família, né? O seguro-desemprego lá, Assistencialismo. como seria? Um salário mínimo ali para pessoa. O seguro-desemprego seria, né? Ou a Bolsa Família, assim, mas para todo mundo, direito de todos, entendeu? Como recebe o imigrante, como tem uma adaptação para aquele imigrante
entrar na sociedade, entendeu? Então, assim, por lei, tipo, meus filhos... É a tal da renda mínima que eles chamam, né? Renda Porque o seguro-desemprego depois que você é depois demitido. a renda mínima. Então tem... E aí, mas as pessoas são confortáveis, assim, o cara, porque obviamente toda a sociedade vai ter tem um cara lá, você não vê mendigo na rua. Não tem mendigo na rua. Você vai ter uns bebum ali, né, no verão, os caras lá com as latinhas de cerveja, você vê que o cara deu errado. Deu errado na vida ali, e o cara... Mas assim, o cara tá morando num lugar, o cara tem o conta dele, que tá caindo o dinheirinho nele, né, a renda mínima lá, que aí ele tá comprando o goró dele ali, né? Mas ele tá com a roupa, tá ali, mas onde você compra a bebida alcoólica, todas as lojas são do governo. Então, assim, é estatal a loja de bebida alcoólica. Então significa que todo lugar, são as lojas bonitas, né? Não vai pensar que é estatal, são as lojas bonitas, né? Que chama álcool com K. E então vende lá, uísque, tá tudo lá. E aí todo o lucro e todo ali vai pro governo. E fora o imposto, que é mais alto, que acaba sendo um problema social mesmo, que é um país frio, um país com uma população menor. Você tem que pagar um imposto maior para poder também... O imposto já é que nem um cigarro, bebida, que também é um imposto maior. Mas além do imposto é maior, o lucro da loja também e vai destinado para ajudar os caras que estão caindo, né? Então tem essa rede de sustentação aí para nunca descambar, para o cara não chegar com uma arma na cabeça na sua casa. Cara, como deveria ser. Entendeu? Que foda. Então assim, você não vai ter criminalidade alta. Cara, eu vou para lá também. Mas vale a pena fazer uma viagem para ver como é que é. Só que, assim, é lindo também, né, meu? É bonito pra caramba. Cara. Só que você vai ver assim... Então você tem que... É que não tem o racismo. Que tem a fonte de tudo é o racismo. Total. A fonte de tudo, de toda a desigualdade é o racismo. Porque quando você vai num lugar que você tem um inimigo comum ali, ou uma questão, né? Que seria a Rússia ali do lado, a fronteira, né? Que a maior fronteira depois da Ucrânia é a Finlândia. Então tá ali. Até eles entraram na OTAN agora. Até então, tinha que fazer o jogo, né? E é uma coisa centenária. Já perderam parte do território para a Rússia e tudo mais, né? Então, assim, então a população se une, eu acho que tem um lance da guerra também, né? A gente precisa estar junto para formar uma sociedade forte, né? E aí também uma sociedade igualitária, as mulheres, eu acho que foi o primeiro lugar que a mulher votou, então as mulheres ali, tipo, por igual mesmo, porque os homens estavam na guerra, né? Então a sociedade tinha que funcionar na mão das mulheres, então a mulher tem um peso, apesar de reclamarem, não é 100%, mas não é tão díspare como em outras sociedades, né? Você vê agora o presidente, o Stubb, vem do parlamento, até um político, mas antes era uma mulher de 35 anos, entendeu? A primeira-ministra, né? A presidente também, nos últimos anos, bastante presença feminina em todo lugar. E até em profissões que você não imaginaria, né? Tipo carteiro, dirigindo os ônibus, lixeiro, etc, né? Presença feminina em todo lugar. Você vê quantos habitantes a Mas engenheiro também, advogado e tudo, né? Em todas as profissões, em todos os lugares. Isso aí chama atenção. Mas já chamou atenção minha lá para trás, quando eu fui para a Alemanha, de estar no Tourbus e ser uma mulher dirigindo o Tourbus, aquele double-decker, né? E é um país que não é tão pequeno, ele tem 5,5 milhões de pessoas. Tem 5 milhões de pessoas. É maior que o Uruguai, por exemplo, é maior que... Em território é grande, né? Porque tem a Amazônia, tem território grande pra caralho. Mas então, aquelas geleiras lindíssimas. Se for lá, né, o sistema de transporte. Mas assim, tem certas coisas. Você acha que no Brasil ia ter uma loja de bebida que fosse do governo? Não. Cara, isso aqui Você acha que no Brasil a multa de trânsito seria baseada no teu imposto de renda? Caraca. Porque o cara, imagina, a diferença que é. Porque a multa que é? Para educar o cara, né? E aí o rico pode pagar... O rico pode pagar 200, R$200, R$1.000. milhão. Agora, se o cara for bilionário, você vai pagar
200 mil reais. Exatamente essa multa o que aí, acontece. otário. Exatamente o que Entendeu? acontece. Tipo E aí o que acontece é Porsche matando gente na rua toda noite em exatamente São que Paulo. rola. Atropelando Atropelando pobre, em São mendigo. Caetano. Exatamente, cara. Mas isso aí... Então, pô, é só você mudar uma coisa na lei. Só que aí também o cara tá lá, o policial, ele puxa na hora, né? Uhum. O imposto de renda ali. Ele, tipo, eu acho que ele puxa todos os dados ali. Não, vai, eu Mas acho que é automático. É bem... É bem... Bem feito, cara. É uma sociedade... Bom, vem a Nokia, a Nokia, né? A Nokia é de lá. Então, todos esses nórdicos tem uns países bons de muitos engenheiros, né? Sempre foi a Kone, tem umas empresas de guindaste, de produção naval, né? Também de maquinário para extração, cuidado de replantio das coníferas ali e tudo mais, né? Então tem essa parte de indústria. Assim, a Suécia também, né? Com Volvo, Scania e etc. Verdade. Então é uma sociedade que privilegia muito a educação. Tipo, no dia do trabalho, eu acho uns detalhes assim por exemplo, na língua não tem ele e ela. Já acho interessante isso. Já é um... Parada neutra. Já é uma língua... Não tem, né? O artigo feminino masculino Eu tenho todes. Não tem nem essa... todes, né? Tudo é todes. Exatamente. Tudo, isso é interessante porque na língua já diz, né? Essa igualdade. Eu acho interessante. No dia do trabalho, né? O do 1º de maio, né? Todo mundo sai com tem um chapeuzinho lá que parece de marinheiro, que é o seu chapéu que você recebe quando você se forma. E todo mundo sai na rua com aquele chapéu, entendeu? Então é como se fosse um orgulho da educação, entendeu? E aí todos os professores têm que ter mestrado em educação para ser professor em qualquer fase da escola. Então, no jardim de infância, você vai ter 2 professores com mestrado lá. Então, assim, apesar de ainda ter a discussão que não paga bem, etc., comparado com outras profissões, mas, cara, comparado com aqui, assim, melhor. de entender a função do Estado, né? Eles chamam do amor nórdico, que é tipo, quanto mais você o Estado der para a pessoa, mais o relacionamento das pessoas é mais de amor, porque não é baseado na necessidade, entendeu? Uma troca justa, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos você vê muito, eu trabalho nesse lugar porque esse trabalho me dá o seguro-saúde. Então, o cara tem que estar naquele trabalho, porque senão ele está ferrado, né? Fudido, né? Para ser mais claro. Então, assim, se você tem um seguro de saúde garantida, então você trabalha no lugar que você quer. Porque você realmente quer, né? Já traz mais isso. Mesma coisa assim, se você sabe que teus pais mais velhos vão estar seguros, porque eles vão ter um housing ali para vai ter a renda mínima e tudo mais, então você vai... agora tua mãe não está dependente de você. Então você pode vai lá, a sua vida. Não, você constrói a relação puramente do amor pela pessoa, não porque ela depende de você financeiramente, tá, entendeu? Tem esse é o pensamento, né? Cara, resumindo... Se a pessoa concorda com isso ou não, é outra história, mas é mais ou menos esse pensamento. Então, quanto mais o Estado entra e fornece tudo básico, a relação das pessoas é de puro amizade mesmo, real. Comprova que quanto mais dignidade a gente tem, melhor ser humano a gente é, né? E outra, cara, isso mostra também que tudo, na verdade, é tudo uma questão de dinheiro. Então, dignidade. Distribuição de dinheiro. Você dá o básico pra todo mundo. Todo mundo tem saúde, transporte, educação de qualidade. Bicho. Você se desenvolve como um ser humano. Teve uma... Nunca esqueço do experimento que eu vi outro dia no Canadá. Não, já tem alguns anos. Que era... Eles pegavam um cara deixavam um cara dormindo numa cadeira de roda, assim, na rua, e deixavam um bolo, cara, um bolo de nota de dólares canadenses, assim, meio pra fora do bolso aqui do cara. E, meu, uma puta movimentação, assim, passando, o nego passava, olhava, tinha gente que pegava, cara, o bolo de nota e colocava pra dentro, assim, Isso no Brasil não durava, em Santo Amaro aqui, não durava 2 segundos, entendeu? É foda, cara, é triste, assim, mas também, não é culpa do brasileiro que é um bandido safado, é culpa justamente de um sistema. Aí, falando pro outro lado, assim... Não, tem... o europeu não é o bonzinho também, né? Não é. Claro que ele, nem no passado, obviamente, né? Que a gente já sabe da história. Seres humanos, né, bicho? E também coisas que a gente passou com banda tal, que os calotes e os golpes são um pouco mais bem feitos, entendeu? Não é o cara roubando dinheiro no teu bolso, né? Mas é sempre contando uma história X, e depois quando você vai ver, o cara não te pagou. Então, assim, não é que
né? Malandro tem em todo lugar, né? Claro. Com outro nome, né? Mas não é assim também, língua. né? Mas quando você monta uma sociedade com certas regras que os caras que estão montando as regras estão pensando no país, né? Eu acho que alguma coisa acontece um pouco melhor ali, que a sociedade consegue entender que... de país. Pô, isso aqui acho que é legal, entendeu? Acho que... Criminalidade não tem lá? Ou tem? Tipo, tem roubo de bicicleta que você sabe que é um certo problema, entre aspas. Eu não sei, você vê é muito louco, né? Eu ainda não acostumei de ver criança de 7, 8 anos indo sozinho pra escola, no centrão ali, sabe, assim, mochilinha e tal. Aí tem um relógio, assim, que é tipo um GPS, que tem lá que as crianças usam, vai pra escola, assim. E é o que a gente chama de liberdade, é a tal da liberdade que falam de ter. A liberdade mesmo, assim, você vê um finlandês vem pra cá, ele vai falar, a primeira coisa que vocês não têm aqui é a liberdade, né? Você tá tudo cheio de muro, cheio de portão. Se você quiser dar um rolê de noite, porque tá um tempo gostoso pra você andar, fala no telefone, você não pode. Se você quiser dar uma volta com a tua namorada de bicicleta pela cidade, você não pode, com facilidade, né? Então você não tem liberdade nenhuma. Então isso você pode ter lá. Tanto que às vezes eu tô no telefone, faço uma live ali, andando no meio da rua, os caras, eu vou roubar teu celular. Fala, cara, tipo, nem passa pela cabeça. Que alguém vai pegar teu celular, que você tá fazendo uma live andando na rua, assim, sabe? Assim, tipo, no centrão. Tipo, no centrão, na estação da luz dos caras, assim, né? Mas tem droga também, você vai ver uns junkies, você vê alguns caras, tem lá uns romenos, assim, que aí eles botam uniforme com crachá e os caras ficam meio que vendendo uma revista, assim, entendeu? Que em tese seria um mendigo. Então, eu acho que é isso, né? O cara que tá ali numa situação um pouco pior, aí bota o cara com coletinho, uma identificação, o cara tem uma revista e o cara fica meio que ali vendendo uma revista. Tipo no aeroporto, que fica os caras tentando empurrar umas revistas aqui, né? Tem meio isso. Então não fica o cara no chão pedindo esmola. Né? Então você não vê, é tipo muito raro ter alguém pedindo dinheiro. Que é mais fácil o cara ir lá no escritório e pedir essa renda mínima, entendeu? Pode crer. E pega lá e pega e explica e tá tudo certo, entendeu? E aí o cara entra tem os escritórios de adaptação, de língua, curso de língua gratuitos. Por exemplo, eu como brasileiro, meus filhos têm direito a ter uma aula por semana de português. Pela lei, de graça. Caralho, cara. Eles não falam? Não, eles têm, mas se eu fosse, sei lá, armeno, seria a mesma coisa. Se você, para manter a cultura da pessoa, do pai ou da mãe. Que legal, cara. Por lei, tá na educação. Foda, cara. Foda. É uma coisa que você pensa no detalhe, né? O lance da multa, dessas coisas. A gente tá muito longe, velho. Nossa, cara, eu tô me sentindo. A gente vai ver isso nunca. É que você precisa ter mal agora. Você precisa ter muitas outras coisas antes, né? De chegar nesse ponto de detalhe. Dúvida, né? Isso é... Aqui falta o básico, né? Porque lá também os caras têm a cidade inteira cabe debaixo da terra, dizem, né? Dos abrigos da guerra. Então, tá tudo preparado. Já consegue meter 1 milhão de pessoas debaixo ali. Então, a gente tem que ter isso para começar, né? Quando teve pandemia, tem armazenado comida, sempre imaginando que o inimigo maior pode vir, né? Eles têm isso preparado. Então, tudo isso que a gente tem dessa social-democracia está acima desse também pronto para a guerra, né? Tem o maior exército per capita, acho que do mundo, ou da Europa, pelo menos que tem lá, todo mundo está preparado. Tem uma certa preocupação com isso também, né? Pode crer. Então, assim, eu acho que talvez isso seja uma explicação de, tipo, a sociedade tem que estar bem unida. Porque se der merda, a gente tem que funcionar junto. Todo mundo tem que ter educação, todo mundo sabe, né? Todo mundo é letrado, todo mundo sabe ler, né? Porque vai ser um problema se tiver metade da população, tiver uma invasão e ninguém sabe ler. Né? Sei lá, acho que já começa daí, né? O pensamento. Mas começou já de reforma agrária, e também que vem do medo talvez achar um certo equilíbrio com os sindicatos e tal, com medo de também o país virar um socialista, né? Então você tem várias reformas socialistas, assim, e a tal social-democracia, para continuar uma democracia capitalista, mas mais justas, assim, tentar achar esse equilíbrio sem virar comunismo e sem virar um capitalismo, né, desenfreado, né? É isso.